Salve, salve galera, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o clássico por 1 a 0 em cima do Botafogo, né, a atuação deixou muito a desejar, mas o importante é que a vitória veio, mas pensando nos próximos jogos, o Flamengo tem muito que melhorar ainda, principalmente questão de objetividade, né, o Flamengo não é objetivo nas suas trocas de passes, isso fica nítido durante o jogo, né, quem consegue observar isso no jogo, o Flamengo troca muito passe lateral sem dar aqueles passes verticais para poder prosseguir no gol, né? Em direção ao gol, melhor dizendo. É aquilo, o Flamengo venceu com um gol de cabeça de Léo Pereira no final do jogo já, né? Um atestado com uma falha grotesca aí do Gatito Fernandes. E ele conseguiu cabecear e abrir o placar logo no final do jogo. Outro ponto importante aqui, né? Que é quando o cara tá apaixonado, tudo dá certo. Tudo dá certo. Tem aquele ditado do Michel, quando tá feio esquece. É o novo slogan do Léo Pereira. Quando tô apaixonado, esquece. Flamengo vence, vitória e o chororô dos botafoguenses ainda continua. E vambora com mais um vídeo aí, nação. Tamo junto aí. Que ele marca um gol no final contundido. Dessa vez ele estava inteirão e completando uma semana em que ele fez defesas, né, no jogo contra o Vasco, tirou duas bolas importantes, na verdade três, né, num lance foram duas, depois uma outra, contra o Vasco. Então Léo Pereira, o cara do Flamengo, um Flamengo de quem se esperava mais. E o Thiago Nunes fala que o Botafogo jogou de igual para igual com um grande time. Quero ouvi-lo sobre o jogo. Elton. No contexto geral, não foi um bom jogo, né? Jogo que deixou a desejar, mas a gente está falando de um clássico no início de temporada, o Flamengo vindo de um outro clássico e o Botafogo vivendo essa oscilação dentro desse início de temporada. E acho que olhando também, mirando, né, esse jogo pela pré-Libertadores, que eu acho que vai ser o jogo mais importante do Botafogo nesse trecho da temporada, nesses primeiros 3 meses, né? Precisa entrar no 4º mês, em abril, na fase de grupos da Libertadores. E a gente percebe como a preocupação com o Flamengo é grande quando o Botafogo, que durante boa parte desse início de temporada, jogou ali com uma espécie de linha de 3, né? Sempre colocando um volante, o Danilo Barbosa fazendo uma função de 3 zagueiros, e é uma saída de 3 com 2 zagueiros e um volante. Contra o Flamengo, isso não aconteceu. Foi uma linha de 4, o Danilo Barbosa jogando um pouco mais à frente. Aliás, o meio-campo um pouco mais encorpado, né, com o Marlon Freitas e o Tietê. Bem verdade que no segundo tempo, né, o próprio Thiago Nunes colocou o Tietê como o primeiro volante para deixar a equipe mais ofensiva, mas esbarrou nas limitações, né, dessa equipe ainda, que tem o potencial de fazer uma temporada melhor do que se imagina que vai fazer por conta, né, da segunda metade do Campeonato Brasileiro, mas não é uma equipe Elton, de topo. Desculpa te interromper. Precisa melhorar. Só uma queixa que muita gente, muito torcedor botafoguense está falando, que talvez ele tenha demorado para fazer as substituições. Manteve os 11 iniciais durante muito tempo. Talvez, né? Tenha demorado um pouco. A primeira substituição, se eu não estou enganado, foi aos 33 do segundo tempo, né? Quando ele colocou o Eduardo para tentar ali, e o Savarino também, né? Os dois acabaram entrando ali na reta final do jogo, justamente para tentar melhorar esse meio-campo. O Danilo Barbosa saiu, né? E o Tiquinho Soares para deixar o ataque um pouco mais leve para o Botafogo tentar surpreender o Flamengo. Não deu certo, mas é um Botafogo que está tentando encontrar sua identidade com o Thiago Nunes. Acho que tem que visar, de fato, a pré-Libertadores. A gente fala pouco, né, de tabela de campeonato estadual, mas o Botafogo nesse momento é o 3º colocado, né, do campeonato. Pode ser ultrapassado pelo Vasco, né, que vai jogar nessa rodada e aí pode ir para o 4º lugar, mas está na zona de classificação e pode administrar isso para chegar às semifinais do Campeonato Carioca e não cometer o vexame que cometeu na temporada passada. Então, acho que a questão da classificação está sob controle do Botafogo, depende só dele. Pensando nas partidas mais importantes, podem ser 4, né? O Botafogo tem 2 garantidas, ainda espera o seu adversário na pré-Libertadores, mas eu acho que o Thiago Nunes precisa colocar o time inteiro nesse momento. E ele viveu isso na temporada passada com o Sport Cristal. Ele precisava passar por uma pré-Libertadores para chegar à fase de grupos. Então, acho que o Botafogo pensa nessa questão. O Flamengo, o Tite falou, né, na coletiva sobre
falou e não falou, né? Do encaixe do De La Cruz nessa equipe junto com a Arrascaeta. Ele pediu tempo, né, para tentar fazer essa equipe melhorar ainda mais com esse jogador. Existe essa dúvida com relação à lateral direita. Ele até deixou no ar falando que ele sabe do esforço dos jogadores, né? O Varela começou como titular e no intervalo acabou sendo substituído, né? Entrou o Wesley, tem uma característica diferente. O Wesley ataca mais profundidade e aí traz um pouco o De La Cruz para jogar mais por dentro, né? Fazer essas diagonais da ponta para o meio, que eu acho que é como ele se sente melhor, inclusive, né? O jogador uruguaio. Mas o Flamengo, de novo, né, carecendo de um pouco mais de criatividade, de uma saída de bola um pouco mais qualificada, dos pontas, quando foram neutralizados, o time não conseguiu render. Contou com um cruzamento do Ayrton Lucas para a área, né, que aproveitou muito bem o Léo Pereira, como você falou, né, tem sido importante nesses últimos dois, foi importante nesses últimos 2 jogos. Foi falha do Gatito também, saiu muito mal, o Léo Pereira aproveitou muito bem e acabou fazendo o gol da vitória, que dá uma tranquilidade para o Tite dar uma sequência também a essa equipe e encontrar o equilíbrio que ele gosta muito, o equilíbrio ideal, graças ao seu zagueiro apaixonado. Aliás, o Léo Pereira tem se declarado aí nos últimos dias um zagueiro apaixonado e o amor também ganha jogos, viu, Edu? É o caso do Léo Pereira, que foi muito bem nos 2 clássicos. Viva o amor, é isso. Bom, o Flamengo tem essa questão, só uma coisa, no gol também tem a falha do Gatito, mas o Botafogo simplesmente deixou o Ayrton Lucas fazer o cruzamento. Então foram 2 falhas que a gente pode destacar do Botafogo aí. Agora, do Flamengo, você destacou a lateral direita, Wesley é uma opção para o Varela, ainda está indefinido. Tem essa coisa que o Tite admitiu, que ainda está procurando a melhor formação ali no meio de campo, como encaixar o De La Cruz com o Arrascaeta. Então é um time em formação. E outro ponto o Cebolinha rendeu menos dessa vez, então o Bruno Henrique pode voltar a ganhar a vaga de titular no futuro, pode ser. E Pedro ou Gabigol. Vamos ver o que aconteceu na substituição, quando saiu o Pedro. Pois vaias para a saída do Pedro e aplausos para o Gabigol. Isso porque o Gabigol perdeu um pênalti contra o Vasco no último domingo. Mas me parece uma grande insatisfação com o que estava vendo em campo, Elton. Como que você entende, como você interpreta essa reação do Maracanã? E o Gabigol aproveitou muito bem, né? Já entrou ali gesticulando, pedindo para o time esquentar um pouco mais o jogo. Soube aproveitar muito bem, né? É um jogador que tem a história que tem no Flamengo pelo que ele fez dentro de campo, óbvio. E o torcedor, ele se apega muito a isso. As grandes conquistas do Flamengo de 2019 para cá tiveram o Gabigol como protagonista e titular dessa equipe. Então, logicamente que quando o Pedro, que tem sido artilheiro da era Tite, né, nesse time do Flamengo, em relação ao próprio Gabigol, ele não vai tão bem, o torcedor, logicamente, que resgata essa memória de um jogador muito identificado com ele, né, com o torcedor. E vaias para a saída e a entrada do Gabriel é justamente tentando trazer algo que fez com que eles fossem felizes, né, durante um bom tempo. Então, acho que o Tite pensa no momento, sempre, né? E eu acho que pensou até em 2022, quando levou o Pedro para a Copa do Mundo e não levou o Gabriel. Ele tem essa preferência pelo Pedro desde que chegou, mas também é um jogador que vive altos e baixos. E já deixou claro que os 2 juntos não jogarão. Só o Dorival conseguiu essa proeza, digamos assim, porque está se tornando uma proeza, né? Todos os técnicos que passaram não conseguiram encaixar os 2, só o Dorival. Ele não vai abrir mão de ter apenas uma referência ali na frente. Mas eu acho que começa também a balançar essa titularidade do Pedro com esses apupos do torcedor, né? Para também se observar quem está melhor para poder assumir essa titularidade. O Gabriel, que estava quase fora, né? Tinha a possibilidade de saída, esse namoro com o Corinthians bem mal resolvido e mal explicado, mas é um jogador que renovou os seus votos com o Flamengo e quer muito continuar. Eu acho que agora é uma oportunidade, quem sabe, né, dele ter uma sequência, caso ele seja titular no próximo jogo. Renovou os votos, Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí. Vai respondendo essa enquete aqui embaixo, né? Gostaram da atuação do Flamengo? Opção número 1, péssima atuação. Opção número 2, o importante é o resultado, né? Obviamente que entre desempenho e resultado, eu sei que muitas pessoas
vão preferir o resultado do que o desempenho, e outras vice-versa. Só que isso vai depender de qual torneio tá disputando, né? Se for um torneio mata-mata, eu tenho certeza que a gente vai preferir resultado do que desempenho. Já que é um torneio a longo prazo, como é o Brasileirão, a gente vai preferir desempenho, né? Mas se você tiver um desempenho consideravelmente bom em todos os jogos, a chance de você marcar gols e ganhar é a maior, entendeu? E não ficar só refém de um resultado ou de uma bola alçada na área, um pênalti, uma cobrança de falta, né? Escanteio, essas coisas aí. Então é aquilo. Flamengo, péssima atuação. Novamente aí. Vamos ver o que o Tite vai aprontar para esse time. O Tite já vai completar mais ou menos aí 20 jogos já no comando do Flamengo aí. Vou nem contar. Tá chegando beirando os 20. Vou nem contar a pré-temporada porque é jogo amistoso, falando muita coisa. Então é aquilo, 20 jogos aí. E o Flamengo parece que ainda continua estagnado, né? Do ano passado para cá parece que o Flamengo não evoluiu nada. Mesmo com a chegada de De La Cruz, parece que o Flamengo não evoluiu nada. De La Cruz a gente nem precisa comentar sobre ele, o futebol dele. Tá tentando se encaixar no elenco do Flamengo, questão de entrosamento. A questão da onde ele se sente melhor. Sabemos que ele pode jogar em várias posições nesse meio de campo do Flamengo, mas quem define isso é o Tite, aonde vai escalar ele, né? É um jogador que veio para o Brasil há pouco tempo, tem o período de adaptação, não só dele e da família, questão de clima e outras coisas também. Os uruguaios, De La Cruz, os uruguaios, Arrascaeta, Matias Vinha e Varela vão ajudar ele na adaptação aqui no Rio de Janeiro. Isso é fato, os uruguaios vão ajudar os outros. E é aquilo, a questão de adaptação acho que é questão de tempo e entrosamento. Acho que um dos pontos mais importantes é adaptação e entrosamento. O entrosamento ele ganha jogando, tendo minutagem, só. Tendo minutagem e jogando. Ele tendo esses dois, né? Obviamente vai jogar. Jogar é muito relativo, né? Pode jogar 20 minutos por jogo, ou tu pode jogar 90 minutos por jogo, né? Então por isso eu tô falando. Ter minutagem, como ele tá tendo lá, né? E sempre tá jogando. Então acho que é um cara que vem sim para ajudar o Flamengo. E a questão de entrosamento, com o tempo sim, ele consegue render o seu alto patamar, que a gente sabe que o De La Cruz e demonstrou na seleção, tanto na seleção uruguaia como ele demonstrou no River Plate, né? Mas é isso aí, tamo junto. Carolino salvou mais uma vez o Flamengo aí em 2 jogos seguidos. O Carolino salvou e o cara tá apaixonado. É o último romântico do planeta Terra e o cara tá salvando o Flamengo em tudo, meu filho. Na defesa e no ataque. E até fora de campo. O cara tá brabo demais. Tamo junto, é nóis.